Olá, queridos titânicos e queridas titânicas, meus queridos, minhas queridas, mais um encontro, a menos de um mês da redação FUVEST, tá? Façam seus textos, produzam seus textos, envie para a secretaria, tá? Para que nós possamos já ter uma noção de como vocês estão em relação à produção de um texto FUVEST, né? O que precisa parar, se a tese, são os argumentos, uso de repertórios, tá? Lembrando que a FUVEST, o que você não pode copiar trechos, mas assim como a VUNESP, a FUVEST permite que você dialogue com a coletânea. Você pode usar ideias da coletânea para ilustrar o seu argumento, tá? Vamos lá então. Vamos para mais um tema FUVEST, nossa aula 8. Tá? Redação, coletânea de redação FUVEST. É um tema que está um pouquinho distante do brasileiro do século XXI, do ser humano do século XXI. Ser altruísta é escolher enxergar o outro como extensão da própria humanidade. Tema belíssimo. Vamos para uma contextualização, vamos fazer um estudo da coletânea. A coragem de enxergar o outro. A coletânea mostra que o altruísmo não é só um gesto moral, é um pilar da convivência humana. Os textos filosóficos defendem que reconhecer o outro como igual sustenta a vida em sociedade. Os jornalísticos evidenciam isso em situações reais de solidariedade. A neurociência comprova que ajudar gera recompensa interna, e os literários ampliam a ideia pela mente emocional e simbólica. O conjunto reforça que o altruísmo conecta ética, sociedade e realização pessoal. Vamos fazer um estudo da coletânea, tá? O primeiro texto é do Peter Singer, filósofo contemporâneo. Vamos lá. O altruísmo não é apenas uma virtude moral, mas uma necessidade social. Aqui você já pode fazer uma paráfrase e criar uma tese a partir disso. Sem o reconhecimento do outro como sujeito de igual dignidade, a vivência humana se torna inviável. Vamos agora para o texto 2, uma notícia adaptada da Folha de São Paulo. Em meio a enchentes no Rio Grande do Sul, rede de solidariedade se formaram espontaneamente nas redes sociais. Milhares de voluntários se mobilizaram para doar tempo, dinheiro e recursos, demonstrando que a empatia ainda resiste, mesmo em um contexto de crescente indiferença social. Vamos para o texto 3, de Victor Hugo, Os Miseráveis. A maior felicidade que existe é ver um outro homem feliz. É como se o coração se ampliasse, alcançando o mundo inteiro. Texto 4. Estudos em neurociência indicam que atos altruístas ativam áreas do cérebro associadas ao prazer, semelhantes às estimuladas por recompensas pessoais. Isso sugere que ajudar o outro pode ser biologicamente uma fonte de satisfação genuína. Vamos agora ao texto 5, do Emile Durkheim. O indivíduo só se realiza plenamente quando reconhece que sua existência está atrelada à dos outros. A moralidade nasce do sentimento de pertencimento, e o altruísmo é a expressão mais elevada da vida em sociedade. E um texto jornalístico da Folha de São Paulo. Em um mundo guiado por métricas de produtividade e competição, ações desinteressadas parecem perder espaço. No entanto, campanhas solidárias e movimentos de voluntariado mostram que a empatia ainda resiste como força transformadora. E finalmente o texto 7, novamente uma coletânea com Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo. A bondade que não espera retorno é uma das formas mais puras de coragem. Enquanto o eu se dilui no outro, que se encontra o verdadeiro sentido de existir. E aí vamos para o estudo da redação, o estudo dirigido da redação. Altruísmo, a ponte entre o eu e o outro. Vamos lá, ó. O tema: ser altruísta é escolher enxergar o outro como extensão da própria humanidade. É um tema bastante positivo, né? Bastante atual também, tá? Vamos para a redação então. Título da redação: Altruísmo,
a ponte entre o eu e o outro. Lembrando que na FUVEST o título é obrigatório, tá? Vamos lá, ó. Em um mundo marcado pela competitividade e pelo individualismo, ações altruístas parecem cada vez mais raras. Redes sociais e métricas de produtividade reforçam a lógica da competição e da busca pelo sucesso pessoal, enquanto a indiferença se torna um fenômeno cotidiano. Contudo, crises sociais e ambientais, como enchentes e pandemias, mostram que a empatia e a solidariedade continuam a emergir de forma espontânea, revelando a capacidade humana de se conectar com o outro. Surge então a reflexão: ser altruísta é apenas um ato de bondade ou representa, de fato, o reconhecimento da humanidade compartilhada? Defende-se que o altruísmo é uma expressão da nossa própria humanidade, pois enxergar o outro como extensão de si não apenas promove o bem coletivo, mas também fortalece a realização individual. Como mostram Peter Singer e Emile Durkheim, essa prática está enraizada na moralidade social, enquanto estudos contemporâneos em neurociência demonstram que ajudar o outro ativa prazer genuíno do cérebro humano. O altruísmo, ao colocar o outro no centro das atenções, demonstra a interdependência intrínseca entre indivíduos. Singer ressalta que, sem reconhecer o outro como sujeito de igual dignidade, a convivência social se torna inviável. Exemplos recentes corroboram essa perspectiva. Durante a enchente no Rio Grande do Sul, redes de solidariedade mobilizaram milhares de voluntários a doar tempo, dinheiro e recursos, revelando que a empatia ainda existe, mesmo em um contexto de crescente indiferença social. Tais atos mostram que a prática do altruísmo não é apenas moralmente louvável, mas socialmente necessária, garantindo coesão, cooperação e sentido de pertencimento. Victor Hugo, em Os Miseráveis, sugere poeticamente que a felicidade do outro amplia o próprio coração, ampliando também a própria experiência de vida. Assim, enxergar o outro como extensão de si é reconhecer a interdependência humana, conectando ética, emoção e vivência social. Além do aspecto social, o altruísmo também oferece recompensas internas, fortalecendo a realização pessoal e o senso de propósito. Estudos em neurociência indicam que atos altruístas ativam áreas cerebrais associadas ao prazer, semelhantes às estimuladas por recompensas individuais. Clarice Spector, em A Descoberta do Mundo, sugere que a bondade não espera retorno. É uma das formas mais puras de coragem, pois, quando o eu se dilui no outro, que se encontra o verdadeiro sentido de existir. Movimentos de voluntariado e de campanhas solidárias ao redor do mundo corroboram essas ideias. Ao ajudar, o indivíduo não apenas melhora a vida alheia, mas também fortalece seu próprio bem-estar emocional, comprovando que o altruísmo e a autorrealização são complementares. Filósofos como Durkheim reforçam que a moralidade e a expressão mais elevada da vida em sociedade estão diretamente ligadas à consciência de pertencimento. Dessa forma, ser altruísta não é renunciar a si mesmo, mas expandir o próprio horizonte de humanidade por meio do reconhecimento e da valorização do outro. Conclusão, ser altruísta é, portanto, acima de tudo, enxergar o outro como extensão da própria humanidade, um gesto que conecta ética, emoção e realização pessoal. Como mostram Singer, Durkheim, Lispector e pesquisa em neurociência, o altruísmo fortalece a vida social e a experiência individual, revelando que o cuidado com o outro é também cuidado com si mesmo. Em um mundo cada vez mais individualista, reconhecer a humanidade alheia é paradoxalmente um ato de coragem. É por meio desse olhar compartilhado que se constrói uma sociedade mais justa e um eu verdadeiramente realizado.
Fiz uma leitura da redação, vamos agora fazer um estudo dirigido das partes. Título: A ponte entre o eu e o outro. Altruísmo, a ponte entre o eu e o outro. A função do título é apresentar a ideia central do texto, destacando a conexão entre o indivíduo e o outro como fundamento da humanidade. Introdução. A introdução ela tem 3 partes: contextualização, ampliação do tema, problematização, na verdade a 4ª parte, tese com argumentos e repertórios. Vamos lá. Contextualização. Em um mundo marcado pela competitividade e pelo individualismo, ações altruístas aparecem cada vez mais raras. Redes sociais e métricas de produtividade reforçam a lógica da competição e da busca pelo sucesso pessoal, enquanto a indiferença se torna um fenômeno cotidiano. Função da contextualização: apresentar o tema, contextualizar o tema, mostrando a realidade social que torna o altruísmo desafiador. Ampliação do tema. Contudo, crises sociais e ambientais, como enchentes e pandemias, mostram que a empatia e a solidariedade continuam a emergir de forma espontânea, revelando a capacidade humana de se conectar com o outro. Função da ampliação do tema: trazer exemplos concretos e mostrar a resistência do altruísmo. Problematização, ponte para a tese. Surge então a reflexão: ser altruísta é apenas um ato de bondade ou representa, de fato, o reconhecimento da humanidade compartilhada? Função da problematização: coloca a questão central que será respondida no texto, conectando contexto e tese. Vamos lá, a última parte da introdução. Tese e argumentos com repertório. Defende-se que o altruísmo é uma expressão da nossa própria humanidade, pois enxergar o outro como extensão de si não apenas promove o bem coletivo, mas também fortalece a realização individual. Como mostram Peter Singer e Emile Durkheim, essa prática está enraizada na moralidade social, enquanto estudos contemporâneos e neurociência demonstram que ajudar o outro ativa prazer genuíno do cérebro. Função da tese e argumentos: apresenta a tese claramente e indica os autores e repertórios que sustentam os argumentos. Vamos para o D1. O D1 tem o tópico frasal, a exemplificação, o desenvolvimento de ideias e o fechamento do parágrafo. Então são 4 partes, vamos lá. O altruísmo, ao colocar o outro no centro das atenções, demonstra a interdependência intrínseca entre indivíduos. Então aqui ele apresenta no tópico frasal o primeiro argumento: a dimensão social e ética do altruísmo. Exemplificação, integração de repertório. Singer ressalta que sem reconhecer o outro como sujeito de igual dignidade, a convivência social se torna viável. Exemplos recentes corroboram essa perspectiva. Durante a enchente no Rio Grande do Sul, redes de solidariedade mobilizaram milhares de voluntários a doar tempo, dinheiro e recursos, revelando que a empatia ainda resiste, mesmo em um contexto de crescente indiferença social. A exemplificação, ela integra a coletânea com exemplos contemporâneos para comprovar a tese. Continuando, desenvolvimento das ideias, explicação do argumento e dos exemplos. Tais atos mostram que a prática do altruísmo não é apenas moralmente louvável, mas socialmente necessária, garantindo coesão, cooperação e sentido de pertencimento. Victor Hugo, em Os Miseráveis, sugere poeticamente que a felicidade do outro amplia o próprio coração, ampliando também a própria experiência de vida. Nessa parte do D1, ele explica a importância social e emocional do altruísmo, relacionando literatura e coletânea. E ele fecha o D1 da seguinte forma: assim, enxergar o outro como extensão de si é reconhecer a interdependência humana, conectando ética, emoção e vivência social. Então ele conclui o parágrafo reforçando a tese e conectando social, ética e emocional. Vamos para o D2. O D2 também com a seguinte estrutura: tópico frasal, desenvolvimento de ideias, exemplificação e fechamento do parágrafo. Vamos lá. Além do aspecto social, o altruísmo também oferece recompensas internas, fortalecendo a realização pessoal e o senso de propósito, tá? Então, o tópico
frasal, o D2, apresenta o segundo argumento. Vai falar sobre a dimensão individual do altruísmo. Desenvolvimento de ideias, explicação e integração de repertório. Estudos em neurociência indicam que atos altruístas ativam áreas cerebrais associadas ao prazer, semelhantes às estimuladas por recompensas individuais. Clarice Lispector, em A Descoberta do Mundo, sugere que a bondade que não espera retorno é uma das formas mais puras de coragem, pois é quando o eu se dilui no outro que se encontra o verdadeiro sentido de existir. Nesse segmento, a ideia do parágrafo é explicar de maneira científica e literária como o altruísmo gera satisfação e sentido na vida. Exemplos: movimentos de voluntariado de campanhas solidárias ao redor do mundo corroboram essas ideias. Ao ajudar o indivíduo, não apenas melhora a vida alheia, mas também fortalece seu próprio bem-estar emocional, comprovando que altruísmo e autorrealização são complementares. Filósofos como Durkheim reforçam que a moralidade e a expressão mais elevada da vida em sociedade estão diretamente ligadas à consciência de pertencimento. Aí o fechamento do parágrafo, dessa forma: ser altruísta não é renunciar a si mesmo, mas expandir o próprio horizonte de humanidade por meio do reconhecimento e da valorização do outro, O parágrafo ele é encerrado, resumindo o argumento e reforçando a tese, retomando a tese. Vamos agora para a conclusão. A conclusão, temos a retomada da tese, a síntese dos argumentos e o fechamento crítico. Vamos lá. Ser altruísta é, portanto, acima de tudo, enxergar o outro como extensão da própria humanidade, um gesto que conecta a ética, emoção e realização pessoal. Reafirma a tese de forma clara e objetiva. Aí faz uma síntese dos argumentos. Como mostram Singer, Durkheim, Lispector e pesquisa em neurociência, o altruísmo fortalece a vida social e a experiência individual, revelando que o cuidado com o outro é também cuidado com si mesmo. Então, na síntese do argumento, ele recapitula, ele retoma os argumentos centrais do texto. Então, conclusão por síntese. E um fechamento crítico, uma reflexão crítica. Em um mundo cada vez mais individualista, reconhecer a humanidade alheia é paradoxalmente um ato de coragem. É por meio desse olhar compartilhado que se constrói uma sociedade mais justa e um eu verdadeiramente realizado, Então ele encerra com uma reflexão crítica e projeta a tese na realidade contemporânea. Fiz um estudo dirigido com vocês aqui, nesta aula 8, com o tema: ser altruísta é escolher enxergar o outro como extensão da própria humanidade, Encerro aqui mais uma aula, Façam a sua redação, é momento de produção, O Enem já passou algumas semanas, então é importante que vocês firmem questão na estrutura da FUVEST, principalmente aqueles que já têm convicção de que passou para a segunda fase, E qualquer dúvida é só falar comigo no meu WhatsApp, 14 99 893 0395. Fiquem com Deus e até a próxima aula.